O torcedor do São Paulo acordou com aquela sensação que mistura incredulidade, emoção e um pouco de não fala isso que eu choro, porque a conversa que começou a circular nos bastidores é grande demais para ser ignorada. Paul Pogba, campeão mundial, gigante do futebol europeu, estrela de peso pesado, estaria pronto para assinar com o tricolor. Não é mais só aquela conversa distante de rede social, aquele papo de bar, é rumor quente, rumor pesado, daqueles que fazem a alma do Morumbi tremer como em noite de mata-mata. E a ideia de ver Pogba vestindo a camisa mais pesada do continente sul-americano está deixando a torcida num estado de euforia coletiva que há muito tempo não se via. É impossível falar esse nome em voz alta e não imaginar de imediato Pogba entrando no gramado do Morumbi com a camisa branca, o escudo no peito e a faixa vermelha e preta cortando o peito como se fosse armadura. A simples imagem dele pisando naquele gramado histórico já parece coisa de videogame, daquele modo carreira que você força transferência absurda só para se divertir. E o torcedor sabe que é assim mesmo. A gente já sonhou com tanta coisa grande, mas essa aqui tem um gosto diferente, tem cheiro de virada de era. O clima nos corredores do clube é de isso aqui não é só marketing, porque ninguém fala de Pogba como se estivesse trazendo só um nome bonito para vender camisa. A conversa interna é que ele chegaria para jogar bola de verdade, para assumir faixa central de campo, para mandar no ritmo, para ser o dono da partida. É aquele tipo de contratação que muda o vestiário, muda treino, muda cobrança, muda patamar do elenco inteiro, e é justamente isso que Hernan Crespo quer passar para frente. E é impossível ignorar o papel de Crespo nessa história, porque o técnico já deixou claro mais de uma vez que não está aqui para ser coadjuvante de projeto nenhum. Crespo tem um discurso ambicioso, frontal, direto, e vem repetindo para quem quiser ouvir que o São Paulo não nasceu para se contentar com migalha. Ele quer nome grande, ele quer jogador que entra em campo para decidir clássico e final, ele quer jogador que chega e todo mundo olha e entende que a régua agora subiu. Pogba encaixa exatamente nessa lógica de exigir grandeza. A possibilidade de ver Pogba jogando no São Paulo significa muito mais do que ter um craque famoso no elenco, porque não é só sobre o glamour europeu, é sobre identidade esportiva. Pogba é um meio-campista que joga com imponência física, inteligência tática e, principalmente, personalidade. O São Paulo há algum tempo carece daquela figura que olha para o adversário e passa a mensagem de hoje quem manda sou eu. A última vez que a gente teve isso em alto nível, em nível internacional, o Morumbi respirava respeito mundial. E tem mais, Pogba é o tipo de jogador que não se esconde. Em jogo quente, ele pede bola. Em jogo amarrado, ele tenta algo diferente. Em jogo grande, ele parece crescer. É quase um ritual. E é desse tipo de alma competitiva que o tricolor precisa em noite de clássico contra rival histórico, em semifinal de campeonato continental, naquele tipo de jogo em que o detalhe decide e ninguém pode tremer. Pogba não é jogador que treme. Pogba é jogador que faz tremer. A torcida já começou a imaginar como seria esse meio-campo com ele em campo, e a empolgação está explodindo em todo canto. A conversa é ele chegando para ser referência técnica e física, para comandar saída de bola, ditar transição e ainda parecer infiltrando na área como elemento surpresa, aquele volante meia moderno que chuta de fora, pisa na área, arma e chega para finalizar. É a figura híbrida que o São Paulo vem tentando encontrar há tempos e não acha no mercado interno. O rumor também esbarra em algo simbólico que mexe com o emocional da arquibancada. A sensação de que o São Paulo voltou a ser um destino desejável para jogador gigante. Durante anos, a gente ouviu que craque europeu só vinha para cá quando já estava pensando em encerrar a carreira com o pé no freio. Agora, a narrativa é outra. A conversa é de projeto competitivo, de ambição esportiva real, de vem porque aqui você vai ganhar e vai ser protagonista. Isso arrepia. Existe um fator de respeito de vestiário que não pode ser ignorado. Coloca um jogador como Pogba no CT e observa o que acontece. O nível do treino sobe por osmose. O garoto da base dobra a concentração. O titular que já estava confortável começa a entender que não dá mais para fazer corpo mole. O adversário, antes de entrar em campo, já olha a escalação e sente o peso. É outra atmosfera. É outro São Paulo. E é exatamente esse tipo de impacto que Crespo vem cobrando desde que assumiu o comando. Ele sabe que futebol de alto nível não se constrói só com tática bem desenhada. Precisa de cara grande dentro do campo. Precisa de gente que puxa a fila. Crespo pode falar, pode orientar, pode gritar na beira do gramado, mas quem segura o vestiário dentro das quatro linhas, quem dita a postura, quem olha no olho do rival e avisa acabou a brincadeira, é jogador cascudo. Pogba é isso.
O torcedor também já está fazendo aquela matemática emocional deliciosa. Imagina Pogba lançando bola longa para quebrar linha e achar o ponto em velocidade. Imagina Pogba ganhando dividida no círculo central e arrancando de cabeça erguida. Imagina Pogba chamando o jogo em clássico no Morumbi lotado, batendo no peito e pedindo a bola como se fosse dele por direito natural. É personagem de final. É rosto de pôster. É camisa para pendurar na parede do quarto. Uma coisa que deixa todo mundo ainda mais agitado é a ideia de Pogba virar referência internacional para o São Paulo no momento em que o clube está claramente se reposicionando como marca global. O tricolor sempre teve isso no DNA, sempre foi reconhecido fora, sempre foi sinônimo de grandeza continental, mas um nome desse porte recoloca o escudo no debate do mundo inteiro. Viraliza. Atrai atenção. Atrai investimento. Atrai mais jogador. A gente fala muito de dentro de campo, mas também precisa olhar para o fora. Ter Pogba em material oficial, em anúncio, em vídeo promocional, em camisa comemorativa, em ação para sócio-torcedor, muda conversa com patrocinador, muda conversa com parceiro internacional, muda patamar de negociação comercial. E por mais que a gente seja arquibancada, a gente sabe que futebol hoje também é projeto financeiro. Craque atrai dinheiro. Dinheiro traz estrutura. Estrutura traz título. Outro ponto que tem sido comentado é o encaixe de perfil. Pogba sempre foi um jogador de personalidade muito forte, mas que rende mais quando se sente abraçado pelo ambiente, quando percebe que o clube acredita nele como figura central. E isso, a gente precisa admitir, o São Paulo sabe oferecer como poucos. Aqui, ídolo é tratado como rei. Aqui, se você veste a camisa e mostra entrega, você não vira só jogador, você vira parte da família tricolor. O Morumbi tem essa coisa quase espiritual com certos jogadores. Não é só a torcida gostou. É pacto. É aliança. É olhar do torcedor dizendo eu vou contigo até o fim e jogador respondendo eu morro por essa camisa. Imagina isso com um nome que já ganhou o mundo. Imagina a bomboneira que vira o Morumbi numa noite quente, bandeirão aberto, luzes de celular brilhando, torcida cantando o nome do cara em uníssono. É loucura boa. Um rumor desse tamanho também acende uma chama antiga no peito da torcida, a saudade de comandar a América. O São Paulo sempre foi clube que olhou para os outros de cima quando o assunto era grandeza continental. E a gente quer isso de volta. A gente não se contenta em disputar estadual com discurso de reconstrução eterna. A gente quer final grande. A gente quer camisa pesada batendo de frente com qualquer gigante sul-americano, e vencendo. Pogba traz essa sensação de que o São Paulo entra em campo contra qualquer rival do continente sem baixar a cabeça. Pelo contrário, entra para impor respeito. E não é só respeitar a camisa, é respeitar o cara que está ali dentro da camisa. E o torcedor está faminto por isso. A gente cansou de narrativa de quase. A gente quer é nosso. A gente quer bateu no peito e levou. E tem um lado emocional que não dá para negar. A sensação de que o São Paulo voltou a oferecer ao torcedor um motivo para sonhar grande. A gente passou por fase pesada, viu crise interna, viu cobrança, viu desconfiança, viu momento em que parecia que tudo estava caindo aos pedaços. E agora pinta essa possibilidade absurda, gigantesca, quase cinematográfica, como se o clube abrisse a janela e gritasse para o continente inteiro a gente está vivo, e mais vivo do que nunca. É claro que esse tipo de rumor também coloca a torcida em modo proteção. Porque a gente já sofreu demais para acreditar fácil. A gente quer, a gente deseja, a gente vibra, mas ao mesmo tempo a gente abraça aquela postura de guarda levantada, aquele eu vou comemorar de verdade quando eu ver foto oficial. O coração do São Paulino aprendeu a ser grande, mas também aprendeu a ser desconfiado. Ao mesmo tempo, tem aquela outra parte da torcida que já largou qualquer cautela e está imaginando Pogba chegando, falando boa noite, torcida do São Paulo, já colocando o boné do clube, já pisando no CT e cumprimentando o Crespo com aquele sorriso de quem sabe que veio para ser protagonista. Essa parte da torcida já está vivendo em 4K. O nome de Crespo volta com peso nessa história porque, mais do que treinador, ele é argumento. Ele tem moral com jogador europeu, ele sabe conversar, ele sabe seduzir projeto esportivo, e ele transmite uma coisa muito clara. Se você vier para cá, você não vai virar peça de marketing, você vai virar pilar de time competitivo. Isso mexe com jogador desse porte, porque ninguém desse tamanho quer só tirar foto e jogar amistoso festivo. Quer jogar para ganhar título e deixar nome na história. E Crespo enxerga Pogba como peça que equilibra força e técnica no coração do campo. Ele imagina um São Paulo com saída de bola mais limpa, maior imposição física, mais variação de construção, mais peso em bola parada e, sobretudo, mais maturidade emocional em jogo grande.
O tricolor tem talento, tem juventude, tem garra, mas às vezes falta aquela frieza de decisão, aquela malícia de saber quando acelerar e quando segurar. Pogba traz esse relógio interno de jogo grande. É curioso pensar como uma figura como Pogba reorganizaria o protagonismo do elenco. Hoje o São Paulo funciona muito no coletivo, muito na ideia de esforço de todos. Isso é bom e tem que continuar. Mas um elenco campeão também precisa de referência clara, aquele cara que os moleques olham e dizem: esse é o nosso cara em jogo grande. A simples presença dele no campo já dá essa âncora emocional. Tem também o impacto na base. E isso aqui toca num ponto que o torcedor respeita demais. O São Paulo sempre foi formador, sempre foi vitrine de garoto que sobe e decide. Agora imagina o menino da Cotia entrando para treinar e tendo no mesmo campo um campeão mundial, pronto para orientar posicionamento, corrigir postura corporal, ensinar leitura de pressão, falar sobre mentalidade de decisão. Isso vale ouro esportivo. Isso é upgrade de formação que nenhuma categoria de base paga com dinheiro. O rumor também mexe diretamente com a autoestima coletiva do clube. É normal que, nos últimos anos, muita gente de fora tenha tentado rebaixar o São Paulo à condição de coadjuvante. Time grande não some, mas às vezes tentam empurrar essa narrativa de que não é mais aquele bicho todo. Uma chegada desse porte cala muita boca em muito lugar. Não é resposta em entrevista. É resposta no gramado. Existe outro detalhe que deixa a torcida especialmente maluca: a ideia de ver Pogba jogando no Morumbi lotado em noite de clássico estadual. Aquele tipo de jogo que pega fogo desde o hino, que começa antes do apito, que é disputa de quem chegou primeiro no estádio, que é vaia ensurdecedora para o adversário. Um cara desse tamanho sentir essa pressão e responder dentro do campo seria algo histórico. E histórico é uma palavra que ronda esse rumor desde o primeiro segundo. A gente não está falando de um bom reforço. A gente não está falando de um ótimo meia. A gente não está falando de um jogador que resolve um setor. A gente está falando de um movimento que muda capítulo de livro. Um antes e depois. Uma contratação que entra na prateleira das maiores histórias de transferência da América do Sul. E isso mexe com orgulho. Porque o São Paulino não quer só ser competitivo. Ele quer ser referência. Ele quer voltar a ser modelo. Ele quer ver os outros olhando e dizendo: olha o que os caras fizeram, olha o tamanho do passo que os caras deram. É status. É legado. É postura de clube gigante. E no fundo, isso sempre foi a essência do São Paulo. Também tem a discussão tática de como Pogba pode proteger a defesa. O torcedor, mesmo no meio da empolgação, não esquece que um dos dramas recentes do time é aquele espaço entre linhas, aquela bola que entra nas costas da primeira pressão e gera transição perigosa do adversário. Pogba, com físico, leitura e tamanho, ajuda a fechar essa avenida. Ele dá corpo, dá cobertura e dá primeiro bote. E não é só fase defensiva. No ataque, Pogba traz uma coisa que a gente anda implorando faz tempo: chegada de trás com qualidade para finalizar de média distância. Quantos jogos travados, amarrados, truncados, pedindo alguém para soltar um chute de fora da área com peso, com efeito, com coragem. É um recurso que decide campeonato. É um talento que muda roteiro de partida em noite envenenada. O torcedor também já imagina bola parada ofensiva com ele em campo. Escanteio, falta lateral, bola alçada. O São Paulo, com Pogba na área, ganha mais uma torre, mais um corpo difícil de marcar, mais uma presença que obriga o adversário a colocar dois em cima e abre espaço para os outros. É xadrez aéreo. É detalhe que em mata-mata vira gol salvador. Existe ainda o fator de narrativa pessoal. Pogba, ao longo da carreira, sempre foi um jogador que dividiu opinião fora de campo, mas dentro de campo sempre teve lampejos de genialidade absurda. E a chance de reescrever um último grande capítulo num clube apaixonado, intenso, de torcida fanática, pode ser exatamente o tipo de cenário que ele precisa para se reconectar com o próprio futebol. O São Paulo vira palco de redenção. E isso, meu amigo, jogador grande adora. O mais bonito desse rumor é que ele não movimenta só a parte racional do torcedor. Ele mexe com memória afetiva. O São Paulino lembra de quando olhava para o elenco e via nomes que assustavam qualquer um, nomes que pareciam maiores do que o próprio campeonato. E a possibilidade de viver isso de novo, agora, hoje, com Pogba, faz o coração bater diferente. E tem um ponto de vaidade que é assumido mesmo, sem vergonha, a vontade de olhar para a cara do rival e dizer: olha quem está jogando aqui. Futebol também é isso. Futebol também é conversa de bar, é zoeira, é provocação, é texto na rede social depois da vitória, é estiquer no grupo. O torcedor do São Paulo quer ter esse poder de novo,
e Pogba daria munição infinita. Outro ponto importante é o peso dessa contratação para convencer outros nomes de alto calibre. Jogador grande fala com jogador grande. É assim que funciona. Se um desse porte chega e abraça o projeto, outros passam a olhar diferente. O São Paulo vira vitrine de ambição, não só de tradição. E isso encurta caminho de reconstrução que, de outra forma, levaria anos. E Crespo sabe disso melhor do que ninguém. Ele não olha só para Pogba como peça individual. Ele enxerga Pogba como âncora de um ciclo de fortalecimento contínuo. O treinador quer montar um elenco que não dependa de um único talento isolado, mas quer usar esse talento isolado como chamariz para estruturar uma base de jogadores que entendam que estão vindo para brigar por tudo. A postura da torcida nesse momento está entre dois extremos deliciosos. De um lado, a galera muito pé no chão, dizendo que tudo isso é rumor e que rumor a gente trata com calma, que futebol já mostrou que até a assinatura final pode escorregar. Do outro lado, uma massa enorme que já está revisando o número de camisa e tentando adivinhar qual vai ser a música nova da arquibancada para cantar o nome do francês no Morumbi. E essa divisão é parte da graça. Essa conversa também está servindo para revelar o quanto a torcida confia, ou não, na diretoria atual para fazer movimentos ousados. Porque contratação desse porte exige ousadia. Não é passo tímido. Não é movimento discreto. É chegar na mesa, bater a mão e dizer aqui é o São Paulo. E o torcedor quer ver isso. Quer ver o clube indo forte, olhando no olho do mercado mundial. Existe também um impacto esportivo imediato na forma como os rivais vão encarar o São Paulo. Time grande do cenário nacional e continental olha e pensa duas vezes antes de adiantar linha contra o meio-campo comandado por Pogba. A simples presença dele altera a estratégia do adversário. Isso dá margem para Crespo planejar partida de maneira mais autoral, não só reagindo ao outro, mas impondo seu jogo. Outra coisa que precisa ser dita: Pogba é um jogador que entende jogo grande. Ele não é aquele meia bonitinho que funciona só quando está tudo calmo. Ele é jogador de decisão. Ele gosta do holofote. Ele gosta do palco imenso. E o São Paulo oferece palco imenso. É clube que vive de jogo épico, de virada histórica, de final dramática. É clube que adora roteiro cinematográfico. É a cara dele. E aí entra um ponto emocional que a torcida já está abraçando: a chance de Pogba virar ídolo rápido. Porque tem jogador que precisa de anos para conquistar a torcida. E tem jogador que, se entrega, se compromete e resolve um clássico logo de cara, já vira tatuagem. E o São Paulino tem esse lado apaixonado, de se jogar inteiro quando sente reciprocidade em campo. Pogba, pelo tamanho, tem caminho rápido para esse amor. Também dá para imaginar a força simbólica de uma coletiva de apresentação, caso isso realmente aconteça. A mesa montada, Crespo ao lado, escudo do São Paulo estampado no backdrop, Pogba falando sobre desafio, sobre projeto, sobre vontade de ganhar título aqui, e a torcida assistindo aquilo com o olho marejado. Não é exagero. O torcedor do São Paulo sente o clube na pele. Ver esse tipo de cena seria quase ato de reparação histórica depois de anos de pancada. No campo tático, existe a leitura de que Pogba pode entregar versatilidade. Ele pode atuar como um segundo volante construtor, pode ser um meia mais adiantado encostando no ataque ou até segurar um pouco mais atrás para liberar companheiro mais leve. Isso dá para Crespo um leque de variações sem precisar mudar metade do time. É flexibilidade de luxo. E flexibilidade de luxo é uma das armas mais importantes em mata-mata. Porque em torneio eliminatório você precisa se adaptar rápido ao adversário, precisa corrigir detalhe de uma perna para outra, precisa alterar postura sem desmontar a estrutura coletiva. Jogador desse nível encurta muito esse processo, porque entende ajuste tático de forma quase automática. Outro ponto que circula é como Pogba pode ajudar no psicológico do elenco. O São Paulo já mostrou inúmeras vezes que tem poder de reação emocional quando o estádio empurra, mas às vezes sofre quando precisa matar jogo frio, longe de casa, em noite em que a torcida adversária está em cima e o juiz deixou bater. É justamente nessa hora que você precisa de jogador que coloca o pé, bate na mesa e diz acabou, concentra, fecha a casinha e leva os 3 pontos. Pogba tem essa cara. A lembrança de que o São Paulo sempre foi sinônimo de meio-campistas técnicos e inteligentes também entrou muito na conversa. A gente cresceu vendo o clube ditar jogo pelo meio, com classe, com leitura, com cérebro. A possibilidade de trazer alguém que devolve esse protagonismo do setor central mexe com o orgulho histórico do torcedor. É como se a essência tricolor fosse resgatada. E é impossível negar que isso enche Crespo de munição para construir não só um time bom, mas um time com identidade clara. Porque treinador de verdade não quer só ganhar.
Ele quer ganhar com assinatura. Ele quer olhar para o campo e ver um futebol que tem rosto, tem estilo, tem marca registrada. Pogba é um jogador que ajuda a imprimir essa marca, porque ele não passa despercebido nunca. Outra coisa que arrepia todo mundo é imaginar como os rivais reagiriam à possibilidade de enfrentar um São Paulo liderado tecnicamente por Pogba no Morumbi pulsando. Rival que historicamente gosta de provocar o tricolor ia ter que pensar 10 vezes antes de abrir a boca. É quase um retorno do respeito absoluto, aquele respeito que não é pedido, é imposto pela realidade do elenco. E tem a questão da camisa, que para o torcedor também é ritual sagrado. A pergunta que corre é qual número seria entregue para Pogba. A escolha desse número viraria imediatamente objeto de desejo, item de coleção, peça histórica. O São Paulino já está imaginando fila por camisa especial, recorde de venda, foto nas redes sociais do jogador segurando o manto. E isso mexe com a memória afetiva de cada um que cresceu vendo o ídolo levantar taça com essas cores. Também é bonito ver como esse rumor reacendeu união entre gerações. O torcedor mais novo, que cresceu ouvindo história de glória de quem viu o auge, está finalmente sentindo que pode viver a sua própria grande história. E o torcedor mais velho, que já viu o São Paulo dominar continente, está olhando e dizendo: é isso, moleque, isso que eu falava para você não era lenda, está voltando, sente. É quase um encontro de eras. E o que mais pesa nisso tudo, para quem ama o São Paulo, é a ideia de pertencimento. Porque Pogba chegar aqui não é só ele vindo para nós. É o mundo reconhecendo que aqui é lugar de gigante. É o futebol mundial olhando de novo para o Morumbi e enxergando o templo, enxergando o palco, enxergando história viva, e não só lembrança do passado. Isso enche o peito do torcedor de um jeito que nenhuma planilha traduz. A especulação também desperta uma sensação de urgência competitiva dentro do próprio elenco. Jogador que às vezes flutuava entre fazer o simples e se acomodar no conforto do "tô jogando bem o bastante para manter minha vaga" passa a entender que agora o sarrafo é outro. A sombra de um campeão mundial treinando ao lado muda completamente a noção de conforto. E é muito louco pensar que, até poucos anos atrás, esse tipo de rumor pareceria completamente impossível para o torcedor. Seria tratado como piada, como fanfic de rede social. Hoje, por tudo que o clube vem tentando reconstruir, por toda a movimentação de bastidor, por toda a busca de um projeto que una estrutura, apelo e competitividade, essa conversa já não soa tão absurda. Hoje a reação não é mentira, é e se. E o e se é exatamente o combustível de toda grande virada de rota na história do futebol. Toda revolução começa assim, com um e se. E o São Paulino sente que está na beira de uma virada grande demais para ignorar. A arquibancada cheira isso no ar. O rumor também expõe uma coisa linda na relação entre torcida e clube, a capacidade do torcedor do São Paulo de sonhar alto sem vergonha. A gente não nasceu para ser pequeno. A gente não sabe ser pequeno. Quando aparece uma chance de pensar gigante, a gente pensa gigante mesmo. Pogba no meio do tricolor, Crespo no banco, Morumbi iluminado, final grande. É isso. A gente não tem medo dessa frase. E a ideia de ver Crespo e Pogba juntos não é só marketing de nomes fortes. É encaixe de mentalidade. Os dois têm essa energia de protagonismo, essa fome de cenário grande, essa vontade de estar onde as coisas realmente importam. A impressão que dá é que, se esse casamento de ideias realmente se concretizar, o São Paulo vira um time que joga com peito estufado e que olha para qualquer desafio como se fosse oportunidade de construir mito. A conversa que ecoa nas arquibancadas é simples e poderosa. Pogba seria o símbolo de uma nova era. Uma era em que o São Paulo não entra em campo só para competir, mas para mandar. Uma era em que ninguém mais ousa apontar para o tricolor e dizer que o clube está vivendo de passado. Uma era em que o Morumbi volta a ser aquele lugar que faz jogador adversário tremer na hora de subir o túnel. E tudo isso, absolutamente tudo isso, vem carregado de emoção porque, para quem ama o São Paulo, nada nunca é só futebol. É família, é memória, é herança que passa de pai para filho, é história que atravessa geração, é domingo de sol e garganta doendo, é lágrima depois de vitória gigante, é abraço em desconhecido na arquibancada que vira amigo para sempre. Pogba, dentro desse universo, não seria só um reforço. Seria parte de um capítulo que a gente contaria para sempre. Ao mesmo tempo, o torcedor entende que uma peça desse tamanho também traz responsabilidade para o clube. Não basta trazer e largar. Tem que construir em volta, tem que dar plataforma, tem que montar um elenco que fale a mesma língua competitiva. Porque craque isolado não ganha nada sozinho. O São Paulo precisaria transformar essa possível chegada em eixo de um projeto coletivo sólido, intenso, competitivo, agressivo, faminto.
E é justamente isso que Crespo vem dizendo internamente: ele não quer craque para foto, ele quer craque para título. Ele não quer jogador para aparecer em vídeo institucionais, ele quer jogador que bata de frente em semifinal fora de casa e cale estádio rival. Ele quer mentalidade de campeão. E, nesse ponto, Pogba é quase a materialização daquilo que o treinador cobra todo dia. E se tem uma coisa que deixa a torcida em êxtase é imaginar esse encaixe de vontade. Porque quando o técnico quer ganhar e jogador grande quer provar e torcida quer abraçar, o resto vira barulho de fundo. É a química perfeita para explosão esportiva. E a gente sabe que, quando a química encaixa, o Morumbi vira caldeirão de fim de mundo. O rumor também gera uma reflexão inevitável sobre hierarquia continental. Porque, querendo ou não, existe sempre essa conversa de que os grandes talentos europeus são inalcançáveis para clubes sul-americanos. E o São Paulo, só de aparecer no mesmo parágrafo que um nome desse tamanho, já começa a desmontar esse complexo de inferioridade que às vezes tentam empurrar por aqui. É o tricolor dizendo: aqui ainda é casa de gigante. E dá para sentir que, se isso realmente caminhar, cada jogo do São Paulo vira evento mundial. Não é exagero. Cada partida teria imprensa internacional, teria câmera apontada para Pogba, teria análise lá fora, teria corte de vídeo viralizado em tudo quanto é canto. E isso, para o nosso elenco atual, seria escola de pressão de elite. Jogar ao lado desse tipo de luz ensina qualquer um a lidar com um cenário grande. Existe, também, um lado quase romântico da coisa. O torcedor do São Paulo sempre teve uma relação muito forte com jogadores que, em algum momento da carreira, decidiram apostar no clube como palco de grandeza pessoal. Foi assim muitas vezes ao longo da história. E a chance de ver isso acontecer novamente reacende esse elo emocional de forma absurda. O tricolor é casa de recomeço glorioso. O Morumbi é altar de renascimento. E o mais impressionante de tudo é que, nesse momento, o torcedor não está vendo isso como loucura isolada. Está vendo como peça de um movimento. Está sentindo cheiro de retomada. Está sentindo vibração de estamos de volta no tabuleiro grande. Está sentindo o clube respirando grandeza de novo, o que não tem preço. A empolgação com Pogba também reacende imediatamente a expectativa por título grande. A torcida já está projetando final, já está projetando noite épica, já está projetando volta olímpica. Porque o torcedor do São Paulo não se contenta com briga por tabela. Ele quer taça. Ele quer grito preso na garganta há anos explodindo de uma vez só. E Pogba seria, para muita gente, o estupim emocional perfeito dessa catarse coletiva. E é impossível não falar do Morumbi nessa hora. Tem estádio que é só estádio. O nosso é templo. O nosso é cenário de história mundial. Ver um nome desse porte jogando ali seria como reacender cada memória tatuada nas arquibancadas, como se cada mosaico antigo acendesse de novo. Seria um reencontro entre passado glorioso e presente urgente. No fim das contas, esse rumor está fazendo exatamente o que um grande rumor precisa fazer num clube gigante. Está colocando fogo bom na arquibancada, está lembrando para todo mundo quem a gente é, está reacendendo orgulho, está unindo gerações, está fazendo a torcida encher o peito e falar alto de novo o nome do São Paulo Futebol Clube. E isso, por si só, já é gigante. E se a pergunta que sobra é: mas e aí, vai acontecer mesmo? A resposta sincera do torcedor apaixonado é que, enquanto houver um fio de possibilidade, esse fio vira corda, e essa corda vira bandeira tremulando na mão do tricolor. Porque o São Paulino aprendeu a sofrer, mas nunca desaprendeu a sonhar. E agora, com a sombra de Pogba rondando Morumbi e Crespo afiando o discurso, o sonho voltou a ter rosto, voltou a ter nome e voltou a ter camisa branca, vermelha e preta. No coração do torcedor, Pogba já está sentindo o peso dessa camisa, já está ouvindo a torcida gritar, já está apontando para o escudo e batendo no peito. No coração do torcedor, ele já assinou. E quando o São Paulino acredita, meu amigo, tudo pode acontecer dentro do nosso templo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.